Nesta apostila, iremos abordar alguns conceitos fundamentais dos sistemas operacionais. Em hardware, um sistema computacional é um conjunto de circuitos eletrônicos que são interligados. Desses circuitos temos processadores, memórias, registradores, barramentos, monitores de vídeo, impressoras, mouses, discos magnéticos ou qualquer outro dispositivo físico. Esses componentes são agrupados em três subsistemas básicos, chamados de unidades funcionais, sendo eles processador, ou unidade central de processamento, UCP, CPU, memória principal e dispositivos de entrada e saída. Os três subsistemas eles são interligados por barramentos. Em especial, o processador ele possui unidade de lógica aritmética, a chamada ULA, a unidade de controle, a chamada UC, e registradores, que são pequenas memórias. O processador, unidade central de processamento, ele tem a função de gerenciar todo o sistema computacional, controlando as operações realizadas para cada unidade funcional. A principal função do processador é controlar e executar as instruções presentes na memória principal, através de operações básicas como somar, subtrair, comparar e movimentar os dados. O processador é composto pela unidade de controle, que gerencia as atividades de todos os componentes do computador, como a gravação de dados em discos ou a busca de instrução da memória. É composto também pela unidade lógica e aritmética, a ULA, que realiza operações lógicas, testes e comparações, e aritméticas, as somas e subtrações. Também é composta pelos registradores, que armazena dados de forma temporária. O processador conta com vários tipos de registradores. Se temos os três principais registradores: contador de instrução, CI, ou Program Counter, contém o endereço da próxima instrução que o processador deve buscar e executar. Toda vez que o processador busca uma nova instrução, este registrador é atualizado com o endereço de memória da instrução seguinte a ser executada. Apontador de pilha, AP, ou Stack Pointer, SP, contém o endereço de memória do topo da pilha, que é a estrutura de dados onde o sistema mantém informações sobre programas que estão sendo executados e tiveram que ser interrompidos. O registrador de status, ou Programs Status Word, PSW, armazena informações sobre a execução de instruções. Memória principal é o local onde são armazenados instruções e dados. Ela é constituída por unidades de acesso, chamadas células. Uma célula é composta por um número determinado de bits. Atualmente, a grande maioria dos computadores utiliza o byte, 8 bits, como tamanho da célula. As células são referenciadas na memória principal como endereços. Quando um programa deseja ler ou escrever um dado em uma célula, deve primeiro especificar qual o endereço de memória desejado, para depois realizar a operação. A especificação do endereço para o processador é realizada através de um registrador denominado registrador de endereço de memória, Memory Address Register, chamado MAR. Através do conteúdo deste registrador, a unidade de controle sabe qual a célula de memória que será acessada.
Outro registrador usado em operações com a memória é o registrador de dados de memória, Memory Buffer Register, o MBR. Esse registrador é utilizado para guardar o conteúdo de uma ou mais células de memória, após uma operação de leitura, ou para guardar o dado que será transferido para a memória em uma operação de gravação. Memória cache é uma memória volátil de alta velocidade e pequena capacidade de armazenamento. Seu tempo de acesso é muito menor que na memória principal, armazena uma pequena parte do conteúdo da memória principal. A memória cache tem o propósito de minimizar a disparidade existente entre a velocidade com que o processador executa instruções e a velocidade com que dados são lidos e gravados na memória principal. Toda vez que o processador faz uma referência a um dado na memória, é verificado primeiramente se o dado está na memória cache. Em caso positivo, não há necessidade de acesso à memória principal. Memória secundária é um meio permanente, não volátil, de armazenamento de programas e dados. Seu acesso é lento se comparado à memória principal, porém seu custo é baixo e sua capacidade de armazenamento é bem maior. Enquanto a unidade de acesso à memória secundária é da ordem de milissegundos, o acesso à memória principal é da ordem de nanosegundos. Dispositivos de entrada e saída permitem a interação entre o sistema computacional e o mundo externo. Temos duas categorias, utilizados como memória secundária ou interface usuário-máquina. Entre os dispositivos de armazenamento, temos relações opostas. Quanto maior a capacidade de armazenamento, menor a velocidade e menor o custo de acesso. Quanto maior o custo de velocidade de acesso, menor a capacidade de armazenamento. Barramentos. Meio de comunicação compartilhado que permite a comunicação entre as unidades funcionais de um sistema computacional. Através de condutores, informações como dados, endereços e sinais de controles trafegam entre processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída. Na figura, barramento processador e memória interligam os processadores e as memórias. Os barramentos de entrada e saída interligam os dispositivos de entrada e saída. Clock é um dispositivo localizado no processador que gera pulsos elétricos síncronos em um determinado intervalo de tempo, chamado sinal de clock. A quantidade de vezes que este pulso se repete em um segundo define a frequência do clock. A frequência do clock de um processador é medida em Hertz, que significa o número de pulsos elétricos gerados em um segundo de tempo. A frequência também pode ser utilizada como unidade de desempenho entre diferentes processadores, pois quanto maior a frequência, mais instruções podem ser executadas pelo processador em um mesmo intervalo de tempo.